através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho
jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos acalmar os nossos corações, pensar numa paisagem bem bonita, agradecer o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa aulinha, nesse estudo, que nós possamos abrir os nossos corações, deixar os nossos ouvidos abertos para receber esses ensinamentos, essas palavras, que a gente consiga colocá-las em prática na nossa família, com os nossos amigos, e assim a gente ir ajudando um ao outro. Senhor, obrigada pela vida, por estarmos aqui na Terra. Graças a Deus. Oi, gente! Tudo bem por aí? Hoje o nosso tema é sobre livre-arbítrio. E essa palavrinha arbítrio significa escolher, decidir. E livre-arbítrio significa a gente ser livre para escolher e decidir que caminho iremos seguir em nossas vidas. Vamos pensar, por exemplo, que você vai fazer uma prova de uma matéria que você não sabe muito. Você pode escolher em se preparar estudando para a prova ou não estudar. A escolha que você fizer vai ter uma consequência. Se você escolher estudar, você terá uma grande chance de tirar uma boa nota. Se não estudar, a chance de tirar uma nota baixa é bem maior. Com o tempo, a gente vai aprendendo a escolher. E quanto mais conhecimento de nós mesmos, a gente começa a reparar o que temos que melhorar dentro da gente. E aí, nos transformamos em pessoas melhores. Iremos, então, escolher melhor. Você já pensou que para fazer um mundo melhor lá fora, depende da mudança que faremos dentro de nós? O que pensamos, o que agimos, vai se unir a outros pensamentos e ação de outras pessoas. Ainda estamos num planeta que nem todo mundo é todo mal ou todo bem. No nosso planeta ainda existe muita injustiça, assaltos, violências, tudo causado pelas nossas escolhas erradas. E quando erramos, aprendemos também porque a experiência que nos fez sofrer nos ensina que aquele caminho que escolhemos não era legal. Então, gente, agora vamos escutar uma história para você entender então melhor? E eu queria que você soubesse que eu fiquei feliz de ver que você escolheu ficar aqui estudando com a gente. Tchau, tchau! Era uma vez, aqui no planeta Terra, olha o nosso planeta aqui, e essa história aconteceu aqui mesmo. Duas forças que estavam em luta, a força do bem e a força do mal. Isso mesmo, essas forças, elas aparecem por aí de um jeito muito fácil de ver. Sabe como? Através das nossas mãos. Isso mesmo. Quando a força do bem aparece, a gente vê por aí gestos de amor,
de amizade, de trabalho, de paz, de alegria. E quando a força do mal aparece, a gente vê gestos de tristeza, a gente vê sofrimento e até preguiça. Que ruim, né? Então, essas forças querem deixar o mundo do jeitinho delas, cada uma do seu jeito. A força do bem quer encher o nosso planeta de coisas boas, de felicidade. E a força do mal quer deixar a Terra com um monte de coisa triste, com tristeza de verdade. Ai, 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 eu tenho certeza que você já viu essas forças por aí. Levanta a mão aí, quem já viu pessoas trabalhando no campo, cuidando dos jardins, fazendo um carinho nos animais, construindo casas, ensinando nas escolas. Se você viu isso, é porque você viu a força do bem em ação. Agora, levanta a mão aí. Quem já viu pessoas fazendo maldade, destruindo a natureza, maltratando os animais, fazendo bullying e até incentivando maus hábitos? Eu levanto a mão porque eu também já vi. É muito triste, né? Agora me diz uma coisa. Qual força você quer ver no mundo? E qual você acha que é mais forte e vai vencer essa luta? Mas pensa aí antes de me responder, eu também vou pensar. Pronto? Eu tô pronta, eu já fiz a minha escolha. Eu quero ver a força do bem vencer. Isso mesmo. Eu quero ver o nosso planeta melhor. E sabe de uma coisa? Eu e você podemos ajudar essa força a vencer a luta. Sabe como? Usando também as nossas mãos. Isso mesmo. E como que a gente faz para usar as nossas mãos de forma a tornar o nosso mundo melhor? Eu vou te contar um segredo. A gente pode seguir o exemplo de uma pessoa muito especial que passou aqui pela Terra. Jesus. Isso mesmo, o nosso irmão e o filho do nosso Pai, o Criador do Universo. Quando passou aqui pela Terra, Jesus usou as mãos para cuidar das pessoas, para curar os doentes, para tratar dos fracos, abençoar as criancinhas. Ele nos ensinou o que a gente deve fazer para trabalhar pelo bem e construir a felicidade. Então vamos seguir o exemplo de Jesus? Se a gente fizer isso, eu garanto para você que a força do mal não vai encontrar mais nenhum espacinho no coração de ninguém. Combinado? Pim, piririm, pim, pim. A história chegou ao fim. Essa é a história. Olá, pessoal. Quem gostou da historinha da tia Gi? Eu gostei também. Então vamos falar um pouquinho sobre a historinha que a tia Gi falou, né? Que ela contou uma historinha lá no livro Cartilha do Bem, que fala sobre o bem e o mal, né? Então ela começa falando que no nosso planeta Terra tem duas forças, a força do bem e a força do mal. E que elas ficam em luta constantemente. Uma quer ser melhor do que a outra e mais forte. E que também nós conseguimos identificar uma ou outra através das nossas mãos. Sabe como? A força do bem nós vamos ver através de gestos de amor, de amizade, de paz, de trabalho, alegria. Só atitudes boas e bons sentimentos, correto? E a força do mal nós conseguimos ver na tristeza, no sofrimento e, acredite, até na preguiça. Não são bons sentimentos e também não são boas atitudes. E aí ela deu vários exemplos, né? Que a força do bem é quando a gente cuida do nosso planeta, né?
E a força do mal é quando a gente destrói, a força do bem é quando a gente pode ajudar uma pessoa, a força do mal é quando a gente não ajuda uma pessoa. Então, ela foi mostrando o que é a força do bem e o que é a força do mal. E assim, né, cada uma dessas forças vai puxando uma para o seu lado. É uma verdadeira luta do bem versus o mal, pois cada uma quer deixar o planeta do seu jeitinho. Então, isso se chama, sabe o quê? Também livre-arbítrio, que é o poder que a gente tem de escolher ações, escolher caminho, e o que eu julgo mais desejável, né? O que eu julgo de melhor. Então, eu sempre tenho essa escolha de fazer coisas boas ou de fazer coisas que não são boas. E agora eu quero saber qual é a força que você acha que vai vencer. Eu quero que seja o bem. E tenho certeza que vocês também. Todos nós, né, queremos um planeta melhor, não é mesmo? E nós podemos ajudar a força do bem a vencer essa luta, cada um de nós. Sabe como? Usando as nossas mãos, assim como Jesus, né, que quando ele esteve no nosso planeta, usou as mãos para fazer o bem, para ajudar as pessoas, curar os doentes, abençoar as crianças. Nos ensinou a trabalhar no bem e construir a felicidade através dos seus exemplos, né? E aí, se cada um de nós fizer a sua parte, usando as mãos para fazer só coisas boas, a força do mal não vai encontrar mais espaço em nenhum coração. Olha que coisa legal. E assim, cada um fazendo um pouquinho, vai ser só coisa boa no nosso planeta. Isso é muito bom, né? E agora a gente vai fazer uma atividade com a tia Daisy. E nós vamos, né, gente? Vamos lá, minha gente, né? Fazer só coisa boa para o nosso planeta ficar lindo, para a gente sempre poder ajudar as pessoas quando a gente tiver oportunidade, para a gente cuidar dos nossos planetas, do nosso planeta, para a gente poder ter alimento, né? Cuidar dos animais, é isso? E assim, cada vez mais, a força do bem vai se fortalecer e o nosso planeta cada vez mais vai ficando melhor. Então, vamos lá para a atividade com a tia Daisy? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito legal, o livre-arbítrio, a escolha do bem e do mal. Tudo isso em nossa vida. Vocês assistiram um vídeo, né, falando, né, das forças do bem, das forças do mal que rondam aqui o planeta Terra, que rondam as nossas vidas. Mas por quê que as forças do mal rondam aqui o planeta Terra, as nossas vidas? Por causa das nossas escolhas erradas. E para que isso não aconteça, o que a gente tem que fazer? Se ligar a Jesus. Mas como, tia Daisy? Eu digo a vocês que a gente se liga a Jesus, às forças do bem, através de uma coisa muito simples que Jesus nos disse: vigiai e orai. Vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, seus sentimentos. E você vigiando, né? Aí você passa a fazer as coisas certas. Fazendo as coisas certas, você é claro que está trilhando o caminho do bem, seguindo os ensinamentos cristãos. Você está seguindo os passos de Jesus. E aí, quando a gente se deixa levar pelas forças do mal,
a gente erra. Mas não, por que o mal está perto de nós? É porque a gente não teve força suficiente no seu pensamento, no seu agir, no seu falar, para as coisas corretas. A gente precisa ter forças. E a gente tem forças quando a gente conversa com Jesus através da oração. Mas não é só conversar e só pedir. Precisa também do nosso esforço para que o bem prevaleça em nossa vida. E sabe como? A gente fazendo o bem, fazendo muitas coisas boas. Então vamos à nossa atividade. Sabe como é que é a nossa atividade? Olha aqui. Uma mãozinha e a outra mão. Porque nós temos duas mãos para fazermos o bem, quando pensamos muito bem. E aí eu fiz até uma carinha e escrevi nos meus dedinhos coisas legais que a gente pode fazer, só que eu posso fazer, que todos nós. Deixa eu pôr o óculos, porque eu escrevi a lápis. Orar, oferecer ajuda, cumprimentar as pessoas. Vocês sabem que isso também é um grande bem? Bom dia! E aí logo depois a gente pergunta se está tudo bem. Está tudo bem com a senhora? Precisa de alguma ajuda? A gente se oferecer. Quando a gente doa algo. E se a gente não estiver ligado a Jesus, as nossas mãos, quando a gente pensa mal, deseja mal, quando a gente não faz nada para ajudar, quando faz algo para prejudicar, poxa, a gente deve escolher sempre a melhor parte da nossa vida, trabalhar as nossas mãos. E é só para fazer o bem ao outro? Não, o primeiro bem vem para a gente. Quando fazemos o bem para o outro, o bem vem para nós. Então, o que vocês vão precisar? De uma folha de qualquer cor. Tesoura sem ponta, que é o melhor, porque às vezes a gente se atrapalha, né? Sem ponta, a gente não se machuca. Um lápis, piloto, giz de cera, lápis de cor, que vocês gostarem. Então, vocês vão pegar a folha, vão dobrá-la certinho, aqui, ó, acompanha para ver se ela tá certinha, aí passa a mão, passa bem o dedinho para firmar bem, ou passa uma régua, passa o lápis assim para formar bem aquela dobrinha aqui. E aí você põe a sua mãozinha, bota um pouquinho do punho aqui, onde tem a dobrinha, ó, bem marcado aqui, vendo? Bem marcado. A ponta do seu dedinho também. Se você quiser, pode colocar também a palma da mão, não tem problema. E aí você afasta um pouquinho os dedinhos e firme, cuidado para não mexer a mão. Passa o lápis com firmeza, que é para ele não sair. Contorna a sua mãozinha. E depois você escreve aquilo que você quer, né? O que você pode fazer. Perguntar para o seu amigo se está tudo bem, emprestar as suas coisas, cumprimentar o gari, cumprimentar ali o vigia, o segurança ali da loja, que não custa nada você perguntar, você falar oi, né? Com a caixa do supermercado, bom dia, tudo bem? Ao sair,
né? Também você desejar um bom dia, lembrando também do bom dia a todos os irmãos em humanidade. E aí você vai escrevendo aquilo de bom que você pode fazer. Se você quiser, você pode fazer uma carinha, mas você também pode fazer um coração. Vários corações. É a sua mão fazendo bem. Aí é você que sabe como você vai fazer. E aí você corta. Vai seguindo aí o seu contorno. Se você quiser, você pode até dar uma leve pintadinha na sua mãozinha. Você que sabe. Porque as coisas boas que você faz para sobressair, né, e ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento. Que a gente deve fazer de tudo para que as forças do bem reinem em sua vida, ao seu redor, junto com as pessoas que estão com você nessa caminhada. Se você quiser, você corta aqui também, ou então deixa e começa daqui, ó, tá? E aí, você dá essa paradinha aqui. Ao abrir, você tem a sua mãozinha, tá vendo? Você também pode escrever outras coisas nos outros dedinhos da outra mão, ok? Esse daqui é a força do bem. Então, meus amores, beijos e até semana que vem. Fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por esse estudo, que no nosso dia a dia consigamos enxergar as nossas atitudes voltadas para o bem e aquelas que ainda não estão voltadas para o bem, que nós consigamos nos corrigir pouco a pouco, atitude a atitude, voltando o nosso pensamento e as nossas ações para o bem. Assim ficamos mais próximos de Deus, Jesus e daqueles espíritos, dos nossos amigos que querem tanto o nosso bem. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, minha vida sempre segue. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol,
segue. Desperto com sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso para sempre estar em pura sintonia. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Mas é preciso levantar e recolher o que restou. Passa um café pra despertar. A amargura não passou, mas passará. A gente vai recomeçar. Deixa a semente e descansa. É sempre assim. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Mas é preciso levantar e recolher o que restou. Passar um café pra despertar. A amargura não
é sempre assim. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. A primavera virá e nenhuma força irá deter. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Mas só quem tem olhos de flor vai poder ver. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou.
Avisos de março. Dedo, Departamento Doutrinário. Para aqueles que já concluíram o CBE 2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. Evangelização de sábado. Evangelização espírita para bebês, crianças, jovens e da família. A evangelização presencial retornou no dia 25 de fevereiro. Informações pelo WhatsApp com Priscila. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Não estamos recebendo, temporariamente, doações de caixa de leite, lacre de latinha, papel, papelão, revista e tampinha plástica. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Os pagamentos das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil, 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. O Pix é o CNPJ 42-482-901, 1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos das 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento por WhatsApp 21 959049094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online toda última quinta-feira do mês pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapias, terças-feiras às 19h30 e quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30, reunião pública de sexta-feira às 20 horas e a Prece da Saudade,
toda última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, queridos amigos. Que bom estar aqui em mais uma sexta-feira, mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. Eu, Kátia Mondaini, estou hoje aqui primeiro para desejar a todos uma excelente noite, pedindo sempre que Jesus possa estar assim visitando cada lar com seu amor, com a sua paz, nos envolvendo sempre, né? É muito bom, sejam muito bem-vindos e muito acolhidos pela espiritualidade amiga trabalhadora da nossa casa. Hoje a gente tem um outro tema bastante interessante que será trazido pelo companheiro Edivaldo, onde ele vem falando sobre a origem e natureza dos espíritos. A gente sempre destaca a importância de estarmos acompanhando esses estudos, porque nos auxiliam tanto, nos acrescentam, nos motivam, nos confortam, nos consolam. Afinal de contas, sempre tem o ensinamento de Jesus a nos direcionar. Isso é muito bom, né? Fiquem conosco. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir as boas-vindas anteriores, os informes, né, deste mês de março, o que tem acontecido na nossa casa. Aqui embaixo vocês têm a descrição do vídeo sobre o jornalzinho ceareiro, foi falando também a questão dos cursos que são inúmeros, que a nossa casa oferece, já que ela está em formato presencial, né? Mantendo só a nossa reunião de sexta-feira online. Sempre dizemos também da importância de você dar aquele joinha. Aperta aí, por favor, para que nossos vídeos sejam cada vez mais produzidos, né? Aqui pelo canal. Então eu convido vocês de estarem com o nosso companheiro, refletindo todos juntos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Graças a Deus. Do livro Encontro Marcado, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deus e nós. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com razão. O discernimento ocorre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares,
encontraremos a criatura associada aos criados nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá para vocês, companheiros de jornada. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para o estudo, né? E pela oportunidade também de estarmos estudando doutrina espírita. É muito bom a gente poder aproveitar essa oportunidade, que cada vez que a gente vai estudando doutrina, a gente vai se aprimorando, a gente vai melhorando o entendimento, e é bom que a gente faça esses estudos em grupo. Procuremos cursos da casa para nos aperfeiçoarmos e entendermos aquilo tudo que nós vivenciamos, entendermos que a justiça em tudo que nos acontece, muito do que nos acontece está derivado aos nossos próprios atos, muito também acontece da misericórdia divina. A gente vai entendendo um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, que é justo e que é bom. E essa oportunidade de estarmos encarnados agora, né, ano de 2023, nesse nosso país, no Brasil, e no nosso caso aqui na cidade do Rio de Janeiro, e vocês, aonde vocês estiverem acompanhando através do canal, oportunidade ímpar, oportunidade misericordiosa de estarmos aqui encarnados. Nós estamos numa nova encarnação justamente para o nosso aprendizado, para a nossa melhora. Não somos ainda espíritos perfeitos, não somos espíritos completos, né? Mas somos espíritos que estamos caminhando para a nossa evolução. E temos essas ferramentas todas. A doutrina espírita é uma das grandes ferramentas que nos é oferecida para que a gente possa continuar essa caminhada de forma inteligente. Bom, dito isso,
Hoje nos coube falarmos aqui do Livro dos Espíritos, nas questões do 76 até a questão 83, Origem e Natureza dos Espíritos. Está lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1, e aí falando dos espíritos. Aproveitemos essa oportunidade de uma conversa rápida, mas que vai nos ajudar no melhor entendimento. Somos todos nós, né? Eu aqui e vocês aí, onde vocês estão, sempre no aprendizado. Então vamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa entender um pouquinho mais. Eu sou um espírito, você é um espírito, nós somos espíritos. Mas dentro de doutrina espírita, muitas das vezes nós vamos encontrar a terminologia alma. É uma diferenciação que se fez. Alma é o espírito encarnado, mas em geral, espírito continua sendo espírito. Mas quando é encarnado, é chamado de alma. Então, espíritos, o que somos nós? Espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Nós somos originados do mesmo fluido universal. O fluido universal constrói tudo aquilo que nós conhecemos. O princípio inteligente, então, ele passa por diversos graus de animalidade. A época e a formação de quando essa individualização ocorreu ainda nos são desconhecidos. Lembram quando eu disse que nós somos espíritos ainda em formação, somos espíritos ainda em construção? Ainda não nos é dado saber sobre muitas coisas. Nós ainda não temos a capacidade do entendimento de determinadas coisas. E essa justamente, quando isso aconteceu, quando é que surgiu o primeiro espírito, a gente ainda não tem condições de entender. A gente já sabe a origem, vem lá do fluido universal, mas a gente ainda não vai ter condições de entender quando essa individualização ocorreu. Certo? Isso é uma progressão, mas através de nossos estudos, da nossa evolução, das mais diversas reencarnações que ainda teremos, né, oportunidade, nós vamos chegar até lá. E aqui no Livro dos Espíritos, já dando início às perguntas, né, lá na 76, o que é perguntado? Que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E anota que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, quando eu falei sobre alma, espírito encarnado e espírito, aquela individualidade que está fora da matéria, não está encarnado no momento, a gente já começa a entender aqui que são seres inteligentes da criação e estão em todo o universo. Não existe só o nosso planeta Terra, não existe só esse nosso mundo. Há uma diversidade de mundos em que são habitados por espíritos. Mundos, muitos desses, que apresentam ainda matéria densa dos seus habitantes, outros matérias mais sutis. Mundos mais elevados, os espíritos que lá se encontram vão estar com matérias mais sutis. Então, aqui na pergunta 77, a seguinte diz assim: os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções destas, e por isso denominados filhos de Deus? E a resposta: meu Deus, são obras de Deus. Exatamente qual a máquina o é do homem que a fábrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem.
Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então somos todos obras de Deus. Deus constituiu tudo isso. Tudo isso que a gente possa imaginar vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus, nosso Pai, que com o tempo nós o entendemos como o nosso Pai amoroso, justo e bom. Então, entendamos que somos filhos de Deus, criações de Deus. Deus, nosso Pai, amoroso, justo e bom. Estou insistindo em dizer isso para que nós entendamos, né, que o nosso Pai, por nos amar, muitas das vezes nós não compreendemos as situações que se desdobram diante de nós através do influxo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, muitas das vezes equivocadas, e a gente fala: meu Deus, não se lembra de mim? Será que Deus esqueceu de mim? Não, de maneira alguma. Deus não esquece seus filhos e não abandona os seus filhos de forma alguma. Nós é que passamos por algumas necessidades causadas até por nós mesmos para que nós aprendamos e corrijamos a nossa trajetória. Lá na pergunta 78, os espíritos respondem a Kardec que nós tivemos um princípio, tivemos um início, um começo, pois nós somos criações de Deus. Mas lá eles também lembram que Deus existe de toda a eternidade. Então o ponto de partida de tudo é Deus. Tudo que foi criado o quê? Após Deus. Então Ele nos criou. Nós tivemos um começo, um início, mas após Deus. E é bom a gente lembrar que nós, sendo espíritos, não podemos nos esquecer dos valores espirituais. Muitos de nós ficamos muito tempo detidos na matéria, né? Muitos de nós, por não nos reconhecermos como espíritos. Isso é real. Mesmo nós que já estamos estudando doutrina espírita, se nós não vigiarmos nem orarmos, nós nos esquecemos de que somos espíritos. E daí vem a causa de muitos problemas. Então muitos de nós ficamos tão detidos na matéria, chegamos até muitos de nós a nos confundirmos com a matéria, né? De tanto pensar só no que é material, né? Perdemos oportunidades de muitas encarnações para melhorar esses nossos valores espirituais. Valores esses que ficarão para todo sempre. Uma vez conquistado o progresso, conquistada a elevação, essa não termina mais. Já os valores materiais, eles são daqui, eles ficam aqui mesmo. Quando do nosso desencarne, eles ficarão aí. As matérias, aquilo que a gente conquistou de material, os títulos, né, que muita gente ainda se liga muito nesse aspecto, isso tudo fica para aqui. Que nós vivamos a nossa vida material, pois somos espíritos encarnados no planeta material, isso é justíssimo, não há nada de errado nisso. Mas que não nos esqueçamos também de progredir na parte espiritual, já que somos espíritos. Somos imortais fora da matéria, porque a matéria ela vai perecer, mas o espírito sempre continua. Estar na matéria é um acontecimento transitório, é oportunidade de apagarmos arestas e sermos individualidades melhores. Então, uma vez a gente estando aqui na matéria, daí nós vamos vivenciar, né, os altos e baixos. Isso aí é líquido e certo. Nós vamos vivenciar os altos e baixos, de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio. Mas por que isso acontece? Por que nós vamos vivenciar essas experiências na matéria? Para nos libertarmos dos equívocos do percurso. Então, nós temos um livre-arbítrio, a gente sabe disso, é bom que a gente lembre,
mas muitos de nós não sabemos utilizar bem esse nosso livre-arbítrio, né? Então nós precisamos nos tocar sobre fazer brilhar a nossa luz. Para que isso aconteça, olha a outra ferramenta que nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que o tempo todo fala sobre os aspectos morais daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos crescer enquanto individualidades. Sejamos hoje melhores do que nós fomos antes, né? O antes, o ontem, passou. A gente não vai poder mais voltar lá atrás para consertar. Mas a gente pode fazer o quê? Um futuro bem melhor, de forma melhor. Entendendo aqueles equívocos, entendendo naquelas situações que nós incorremos conosco e com o próximo, para que a gente melhore, né? Outro detalhe, lá ainda na resposta à pergunta de número 78, os espíritos voltam a dizer a Kardec que quando e como fomos, cada um de nós criados, ainda não temos condições de compreender. E não temos mesmo. Por quê? Deus nega alguma informação para nós? De forma alguma. Tudo nos será revelado no seu tempo certo. Mas aí muita gente diz, que tempo certo é esse? O tempo da nossa evolução. As revelações, elas nos chegam de acordo com a nossa evolução. Quando a gente progride enquanto espírito e tem condições de enxergar coisas que hoje a gente não consegue enxergar. Lembram-se quando eu disse que muitos de nós ainda estamos... Nós aqui estamos detidos na matéria, mas existem alguns irmãos que estão mais ainda. Quem sabe pode ser eu também, e ainda não me toquei disso, mas isso acaba embotando a mente da gente. Então quando a gente vai melhorando, quando a gente vai se despojando, quando a gente vai se libertando de certas amarras, olha, a gente ainda conserva muito em nós ódio, rancor, preguiça, desunião, falta de perdão. Eu vou ficar aqui relacionando as mais diversas coisas, as mais diversas mazelas nas quais ainda estamos inseridos e muitos de nós não percebemos. Alguns de nós já percebemos, mas ainda não temos força, ainda não temos coragem para meter a mão na massa e resolver. Já outros que estão na balança, já entendem, fazem... Eu costumo dizer que nós somos individualidades cheias de frentes de trabalho. As que nós podemos resolver agora, já dentro da nossa compreensão, do nosso entendimento, que a gente resolva. Se há dificuldade em um ou outro quesito, em outros quesitos, com certeza, mais para frente, nós teremos condições de resolvê-los. Uma encarnação é muito pouca para que a gente possa fazer aquela mexida no nosso interior, a reforma íntima de que tanto necessitamos. Porque a gente se corrige de muita coisa, mas a gente ainda incorre em outras tantas, que a gente vai resolver mais para frente também. Chegará realmente o dia em que estaremos bem melhores do que hoje. Mas olha, sempre gosto de lembrar, se nós hoje estamos aqui, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos, procurando entender a doutrina espírita, é sinal de que nós já evoluímos bastante daquilo que éramos antes. E vamos acordar muito mais ainda para frente. Cada um de nós está num patamar evolutivo diferente, apesar de nós termos a mesma origem. Mas são nossos esforços individuais. E lembrando sempre que não há privilégios vindo do alto. Deus não tem filho preferido. Se ele tem filho preferido e muito amado, somos todos nós. Ele não protege um, não cuida de um. Tem gente que ainda diz, e até irmãos desencarnados dizem, Deus deve ser muito ocupado. Ele olha para uns, daqui a pouco ele vai olhar para outros. Não, ele olha por todos nós o tempo todo e ao mesmo tempo. Mas, como vamos lembrar mais uma vez, nós temos o livre-arbítrio. Estamos aqui para vivenciar várias experiências para sermos melhores. Vamos nos construindo.
Mas o meio do caminho tem equívocos realmente, mas que esses equívocos sejam reconhecidos e sejam consertados. Pois a nossa meta é a perfeição, pessoal. A nossa meta é a perfeição. Mais adiante, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 80. Kardec pergunta assim: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E os nossos irmãos respondem: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. A toda hora, a todo instante, nós nem sabemos mensurar, Deus cria. Deus está criando individualidades. Na 81, Kardec pergunta assim: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta deles: Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Ele disse mistério, mas foi aquilo mesmo que eu comentei antes. Ainda não é do nosso entendimento sabermos, termos a compreensão. Já pensaram se a informação chegasse para nós e a gente não vai saber lidar com isso? Vai embaralhar tudo. Então, tudo a seu tempo e a sua hora. Façamos por onde progredirmos, porque esse momento vai chegar, mas não por uma curiosidade, não. Vamos progredir por nós, pelo planeta em que habitamos, que precisamos melhorá-lo, e colaborarmos uns com os outros. Mais uma vez, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas mais uma vez nos reportando ao Evangelho. Precisamos melhorar, mas lembrarmos que estamos aqui uns pelos outros. Pessoal, Deus não para de criar. Muitos perguntam por que será que ele não cria já a humanidade com uma condição melhor. Muitos perguntam isso, até em cursos, né, doutrinários. Porém, faz-se necessário que o espírito conheça o bem e o mal. Por quê? Passando pelos obstáculos da materialidade, mas resgatando a sua essência divina. Porque a gente pode se corromper pela matéria, mas a gente tem dentro de nós o quê? A centelha divina. Lembram-se quando eu disse fazermos brilhar a nossa luz? Que se a gente errar, que a gente possa se voltar para dentro de nós, para dentro dessa centelha divina que a gente carrega, né? E poder resgatar essa essência. Porque o erro promove a dor, e a dor, esse sofrimento ainda em planetas como o nosso, nessa condição que nós temos aqui também, é um motivo para que a gente evolua. A gente, aqui, a nossa realidade da Terra, a maior parte de nós só consegue progredir quando a dor bate na nossa porta, porque se toca. Há os que se revoltam, sim, mas muitos de nós só vamos nos tocar, só vamos nos acordar quando dói na gente. E então, por isso que Deus faz com que passamos por isso. Muitos acham assim: poxa, já ouvi pessoas dizendo, poxa, Deus é sádico. De forma alguma. Ele só nos dá condições para que a gente possa entender. Quando a gente entende o que é bem, o que é mal, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente já consegue compreender o sofrimento alheio. Quando a gente erra e quer que todo mundo nos perdoe, muitos de nós já com esse aprendizado conseguem também perdoar o erro dos outros. E assim, o que acontece com cada individualidade? Poderá colaborar com a obra do Pai. Porque se nós somos criaturas divinas, nós podemos colaborar com a obra do nosso Pai. Colaborar sim, chegar junto. Mas como? De que forma? Assim, reconhecendo os nossos erros, entendendo o outro, praticando indulgência, praticando a caridade, sendo humildes. Quando a gente erra, a gente não quer que entendam os nossos erros. Por que a gente não pode entender o erro do irmão? Quando a gente é descoberto numa falta, a gente não quer que nos perdoem? E por que é que a gente também não pode perdoar as faltas do irmão? Não é passar a mão pela cabeça.
mas é termos indulgência a praticarmos caridade. Se temos leis aqui na Terra, que essas leis sejam cumpridas de fato. Mas nem por isso precisamos espezinhar o irmão, nem por isso precisamos desejar o mal do irmão que errou, porque se hoje a gente consegue acertar, temos certeza que no passado nós já erramos também e aprendemos com a dor. É esses altos e baixos que a individualidade passa, e quando passa, né, e quando passa por essas provações, mas de uma forma melhor, né, porque a dor ainda é inerente a um planeta como o nosso, mas o sofrimento, ele é opcional. E quando a gente carrega a revolta, quando a gente carrega a mágoa, a gente está alimentando o quê? Sofrimento. E os questionamentos de Kardec não param, e ele continua lá na pergunta 82. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Vamos ver o que os nossos irmãos responderam para ele? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Vocês lembram que desde o início, eu estou aqui lembrando que nós ainda não temos condições de compreender muitas coisas. Então Deus não nega informação alguma para nós. Nós é que ainda não temos condições de saber de determinadas coisas porque não temos correspondente, né? Então a espiritualidade continua assim. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Quando ele diz que é uma matéria quintessenciada, então a gente compreende que o espírito em si é uma determinada matéria. O que seria matéria quintessenciada? Quintessenciada, quinta essência. Algo assim que a gente possa encontrar um correspondente assim, fluídica, algo refinado, algo requintado, mas é um tipo de matéria em que a gente não encontra correspondência com o que a gente entende que é material aqui. Isso é só a espiritualidade tentando nos auxiliar para que dentro da compreensão que temos hoje, a gente possa, vamos dizer assim, a gente possa aceitar, né, essa explicação. Mais adiante eles continuam respondendo assim: dizemos que os espíritos são imateriais porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Então aí fica mais uma vez explicado que é um determinado tipo de matéria. Lá em cima a gente já leu que é quintessenciada, um tipo de matéria fluídica que a gente ainda não tem uma percepção do que possa ser realmente, mas tem um tipo de matéria. Aqui, um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhes poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Comparações sempre imperfeitas, mais uma vez nos lembrando, porque nós, enquanto encarnados aqui, nós temos os nossos sentidos totalmente diminuídos, nós só temos 5 sentidos, nós só conseguimos conhecer determinado tipo de matéria com as quais nós convivemos, então fica muito complicado para eles nos explicarem do que realmente se trata. Mas fica aí dentro da nossa imaginação algo quintessenciado, algo sublime, algo refinado, em que a gente ainda não tem entendimento, mas
fica só para a gente ter uma certeza que tem uma certa materialidade. Mas vamos estudando, como disse anteriormente, vamos tentando progredir, promovendo a nossa reforma interior, crescermos enquanto espírito, não só ficarmos detidos na matéria, que mais para frente, com a nossa evolução, indo para planetas mais evoluídos, ou mesmo permanecendo aqui na Terra, mas a Terra já de uma outra forma, porque vamos lembrar que o nosso planeta está caminhando para a regeneração, que ainda não é a perfeição, mas que vai melhorar bastante, e assim progressivamente nós vamos compreendendo tudo aquilo que vem do nosso Pai, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que vem do alto. E para terminarmos, nós temos a última pergunta dessa nossa conversa de hoje. A pergunta de número 83, lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm fim? É uma boa pergunta, né? Aliás, quem sou eu para dizer que é uma boa pergunta? É uma excelente pergunta. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Respostas dos Espíritos. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e tudo que podemos dizer por agora, ou tudo que podemos por agora dizer. Então, até o momento, mais uma vez lembrando, nós ainda não temos condições de compreender, mas eles estão dizendo que dentro daquilo que a gente possa compreender, não temos fim. Para sempre. E assim vamos continuar, mas continuando nossa caminhada, lembrando, procurando evolução. Vivemos no mundo material, procuramos evoluir materialmente, com certeza, estamos usando as ferramentas que temos aqui, precisamos de uma casa para morar, precisamos de alimentos, precisamos de trabalho, precisamos de vestes, né? Precisamos de muita coisa ainda para que a gente possa ter essa nossa estada aqui material, que é temporária, mas de uma forma confortável. Sabemos que existem irmãos que têm falta de muita coisa que é material, mas também já entendemos que tudo isso se refere às necessidades daqueles irmãos, daquelas almas. As almas, os espíritos encarnados. E nos cabe, como já lembramos aqui nesse nosso bate-papo, fazermos algo para amenizar também esses sofrimentos e essas carências desses nossos irmãos. Então, que possamos estender a caridade, quando a gente vê uma falta, falta alimento para alguém, faltam roupas, faltam remédios, e que nós possamos colaborar, né, com esses irmãos também, dentro, é claro, de nossas possibilidades, e estarmos aí praticando a caridade, amenizando o sofrimento alheio. Amenizando o sofrimento do irmão, estaremos amenizando os nossos sofrimentos. Talvez hoje, nesta encarnação atual, não tenhamos sofrimentos materiais, mas quem sabe emocionais, e por aí vai, né? Porque a gente compreenda que, estando num planeta como a Terra se encontra hoje, na nossa condição, aqui ainda há muitos problemas, né? Ainda vivenciamos os altos e baixos. Mas o importante de tudo isso, de nós sabermos que fomos criados, estamos para sempre, é que, dentro do entendimento que nos foi passado, é que, mais uma vez repito, façamos por onde evoluir também espiritualmente. Aquilo tudo que a gente conquista, do que se refere ao âmbito espiritual, não vamos perder, fica conosco para sempre. É um acréscimo, é um upgrade em nós mesmos. O que é material, que a gente trate bem, cuide bem, enquanto a gente está por aqui,
mas no dia que desencarnarmos, fica aí. Os bens ficam para quem continua, né? Seja para os nossos familiares, para quem a gente entenda que a gente deva deixar, e não nos importemos nem nos apeguemos à matéria. Quando a gente fala para nós não nos apegarmos à matéria, não significa descuido, não significa falta de zelo, mas que a gente não dê tanta importância para a matéria, mais do que a importância que ela tem. Ela é importante se nós temos, por exemplo, as coisas que são ditas públicas, o transporte público, as árvores, os postes, que nós cuidemos também disso que é público, a condução que a gente utiliza, o carro que nós temos, as vestes. Cuidemos, quando a gente for ofertar uma roupa não nos serve mais, quando nós formos ofertar a alguém, que ela esteja em boas condições. Usamos o transporte público, cuidemos do transporte público, porque ele nos serve e serve a tantos outros irmãos. Não joguemos lixo nas ruas, né, nas calçadas, procuremos a lixeira, preservemos as árvores, a natureza, são cuidados. Lembram quando eu disse que nós precisamos colaborar com a grande obra do nosso Pai? Pois então, meus irmãos, está aí para nós. Cuidemos do que é material, mas cuidemos também da parte espiritual. Convido a vocês mais uma vez, ao término desse nosso bate-papo, que para uma compreensão melhor, procuremos os cursos. Procuremos o curso básico de Espiritismo. Vamos começar a nos aprofundar, compreender tudo isso que a gente fala aqui em poucos minutos, 30, no máximo 40 minutos. É importante, mas o que nós necessitamos é termos esses estudos em grupo. Então, estão aí as turmas para nós, vamos procurar entender, compreender, perceber a justiça e o amor do nosso Pai para conosco. Tá certo? Agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez, agradeço a vocês por continuarem comigo até agora, né, ao término desse nosso bate-papo, e até a próxima oportunidade. Um grande abraço fraterno do Edivaldo para vocês. Elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando o nosso Mestre Jesus, agradecendo aos guias espirituais da nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e os demais abnegados trabalhadores, vamos conversar assim com o Mestre Jesus. Jesus, Mestre amigo, nossa reunião vai terminando e assim, envoltos em reflexões sobre aquilo tudo que foi comentado no dia de hoje, sobre a origem de todos nós, espíritos, e o que viemos fazer aqui. Que possamos aproveitar a misericórdia divina, que é estarmos encarnados nesse momento aqui, neste planeta. Que possamos utilizar esse tempo que passa tão rápido entre uma história e outra, para que possamos ser individualidades melhores. O Evangelho é estudo e trabalho, e está sempre nos mostrando que precisamos arregaçar mangas. E assim, mexendo no nosso interior, promovendo em nós a reforma íntima, colaborando com o Mestre, com o nosso Pai, para que o nosso planeta evolua, vamos todos juntos, uns pelos outros, fazer uma caminhada melhor. Obrigado por tudo, que todas essas boas vibrações aqui amealhadas nós possamos levar para os nossos lares e para onde nós estivermos, porque sempre que pautarmos a nossa existência com os ensinamentos teus, Mestre amigo, com certeza tudo em nossa caminhada será sucesso. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Crisálida, liberta tuas asas para a amplidão.
esplende a tua luz em forma de canção e faz brotar a paz no olhar do teu irmão, do irmão. Crisálida, dormiste o longo sono da transformação. É hora de sair do teu casulo e ver o mar e ver o ar, a vida verdadeira. Crisálida, liberta tuas asas para a emoção. Evolve o amor que paira no teu coração e vem voar comigo, amigo. Não suporto a solidão. Liberta teus anseios, os teus medos. Emerge para o sol os teus segredos.